39, Floresta Encantada. Dificuldade de sobrevivência. Classe 0. Seguro. Seguro. Desprovido de entidades. Nível 39 é o 40º andar das Salas dos Fundos. Foi descoberto em 14 de janeiro de 1998 por um andarilho anônimo. Descrição: a área principal do nível 39. O nível 39 é uma série de trilhas sinuosas de terra com uma extensa floresta de carvalhos cobrindo ambos os lados. Este nível é finito, abrangendo aproximadamente 300 quilômetros, 190 milhas, de largura em formato circular. O nível 39 não tem um ciclo dia-noite e, em vez disso, está preso em um estado constante de crepúsculo tardio. Apesar de normalmente aparecerem durante o horário que o nível 39 emula constantemente, corpos celestes ainda não foram observados dentro do nível 39. A temperatura do nível varia entre 20 graus Celsius e 23 graus Celsius, 68 graus Fahrenheit a 73 graus Fahrenheit. Os caminhos do nível 39 serpenteiam e curvam aleatoriamente, às vezes formando voltas e curvas ineficazes. Essa característica do nível faz com que os andarilhos percam facilmente o senso de direção. Os caminhos dentro do nível 39 geralmente têm 2 metros, 6,6 pés, de largura. Observou-se que os carvalhos do nível 39 são imóveis e indestrutíveis. Após uma análise mais aprofundada, confirmou-se que cada árvore não está viva, mas sim uma parte inseparável do nível, visto que suas raízes gradualmente se desenvolvem e se fundem ao solo. A superfície do nível é coberta por folhas caídas, galhos secos de carvalho, musgo e, raramente, cascalho. Às vezes, é possível avistar pequenos cogumelos comestíveis nas pequenas camadas de grama. Este nível possui algumas lagoas, embora geralmente não tenham mais de 5 metros de largura e nem mais de meio metro de profundidade. O nível 39 é relativamente acidentado, com colinas com inclinações acentuadas de 5 a 70 graus, o que torna algumas partes do nível difíceis de acessar sem equipamento adequado. Andarilhos que visitaram o nível 39 afirmam que ele lhes pareceu anormalmente calmante. A maioria deles também afirmou ter experimentado uma intensa sensação de nostalgia reconfortante, mesmo que nunca tivessem visto o nível ou algo semelhante até entrarem nele. Assim como o nível 14, o ambiente do nível 39 parece hipnotizar o andarilho, fazendo-o permanecer por longos períodos de tempo. Na maioria dos casos, isso leva os andarilhos a passarem quantidades prejudiciais de tempo dentro do nível 39, o que leva muitos a morrer de desidratação ou fome. Também foi descoberto que os efeitos são muito mais fortes perto do centro deste nível e são quase impotentes perto das fronteiras. Felizmente, esse efeito pode ser anulado tomando um pequeno gole de água de amêndoa. Considerando que os efeitos hipnotizantes do nível são facilmente evitáveis, água e comida são acessíveis e nenhuma entidade está presente no nível, o nível 39 tem potencial para habitação a longo prazo. As fronteiras. Borders é o nome dado ao pedaço de terra localizado próximo à fronteira do nível 39, a aproximadamente 150 quilômetros do centro. A área ali é relativamente plana e as árvores presentes são esparsas, frequentemente sem folhas. A temperatura é muito mais fria perto das borders, com uma média de aproximadamente 12 graus Celsius, 54 graus Fahrenheit, em todos os horários.
O céu perto das borders é sempre escuro e nublado. Esta parte do nível é bastante instável e perigosa. Ventos extremamente fortes, conhecidos por derrubar os andarilhos, são bastante comuns perto das fronteiras, assim como tornados e tempestades. Por isso, poucos andarilhos tentam passar pelas árvores das fronteiras, pois o risco de simplesmente estarem nelas é muito grande. Suspeita-se que a área atrás delas seja montanhosa e possivelmente menos perigosa. Agentes do MEG estão atualmente tentando lançar uma expedição para explorar melhor esses territórios. Bases, postos avançados e comunidades. Não há bases, postos avançados ou comunidades conhecidas neste nível. Entradas e saídas. Entradas. Atualmente, existem apenas 3 maneiras conhecidas de entrar neste nível. Certas partes do nível 135 às vezes levam ao nível 39. É possível ter certeza de que você está indo para o nível 39 observando os níveis de luz ao redor. Se estiver escurecendo e o sol começar a se pôr de repente, é um sinal de que você está se aproximando do nível 39. Nos tetos de algumas florestas no nível 499, há buracos que se abrem no chão do nível 39 quando escalados. Entrando em um certo buraco nas paredes do nível 797, você chega ao nível 39. Saídas. Atualmente, existem apenas 10 maneiras conhecidas de sair deste nível. Às vezes, passar sem fazer clipping pelas colinas do nível 39 leva ao nível 63. Cair no vazio do nível 63 pode levar de volta ao nível 39 também. Se começar a nevar nas fronteiras, será possível simplesmente usar o noclip para chegar ao nível 129. Não cortar as árvores do nível 39 ocasionalmente leva você ao nível 170. Não passar por cima do solo no nível 39 ocasionalmente leva você ao nível 192. É possível encontrar pequenas cabanas aqui. Se alguém tentar entrar nelas pela porta, acabará no nível 280. Alguns caminhos do nível 39 podem ter algumas tábuas aleatórias caídas nas laterais. Ficar sobre elas ocasionalmente não o levará ao nível 300. Raramente, fortes tempestades de neve ocorrem dentro das fronteiras do nível 39, podendo transportar o viajante para o nível 420. Certos caminhos no nível 39 levam às planícies de terra externas do nível 448. Cair em uma poça no nível 39 fará com que você acorde na costa de um lago no nível 466. Nas fronteiras do nível 39, você pode encontrar uma ponte que leva ao nível 63,3. Nível 57, Galeria de Arte Diurna. Uma mensagem aos visitantes da The Cozy Gallery. Olá a todos! Bem-vindos à exposição. Estamos muito animados para compartilhar esta incrível coleção de peças com vocês. Aqui na galeria, há algo para todos os gostos, do abstrato ao figurativo, e tudo o que há entre os dois. Então prepare-se para uma jornada onde a criatividade não tem limites, as cores ganham vida e cada pincelada conta uma história. Mergulhe na nossa mais nova seleção criteriosamente selecionada e mergulhe nas tapeçarias mais alucinantes que o transportarão para todos os tipos de lugares mágicos. Além disso, em breve teremos um artista convidado especial. Então não perca! Venha conferir tudo hoje mesmo. O pintor, paleta de tinta, entradas, meios de entrada. Não há recortes nas diversas pinturas espalhadas pelos backrooms. Entrando em uma porta no The Hub que está pintada no mesmo estilo de arte das pinturas do nível 57, usando uma chave de nível que aparece como um pincel.
tentando mover uma pintura representando um palhaço chateado no nível 283. Descrição: o nível 57, também conhecido como Galeria de Arte Diurna, tem a aparência de uma ampla galeria de arte composta de duas seções principais, o registro e a galeria aconchegante. O registro, uma planta baixa do nível. A secretaria é uma sala composta por uma escrivaninha e uma mesa de desenho, ladeada por várias prateleiras. Perto da frente da sala, onde o viajante entra pela primeira vez no nível 57, encontra-se uma fileira de cadeiras de metal acompanhadas por porta-revistas vazios. Na extremidade esquerda da sala, há uma única janela, por onde uma luz suave penetra pelas cortinas. A mesa de registro também funciona como bar, servindo diversas bebidas, incluindo água de amêndoa. Também é possível encontrar vários pilões empilhados com almofarizes, embora não haja comida disponível. O espaço está vazio, exceto por 3 vasos de plantas dispostos em prateleiras altas, 2 bancos com esculturas greco-romanas e uma única pintura pendurada no fundo da sala. Fora isso, o registro não tem nada de especial. Galeria aconchegante. A exposição. Seguindo pelas pesadas portas duplas à direita do registro, os visitantes chegam à Galeria Cozy. Com a aparência de uma exposição de arte ocidental padrão, a Galeria Cozy abriga diversas pinturas de diversos tamanhos, penduradas em formação ao longo das paredes. A maioria das peças é surreal por natureza, e muitas se correlacionam com os níveis conhecidos dos backrooms. Ao se aproximarem das pinturas, os visitantes podem ouvir ruídos distantes associados ao nível retratado, por exemplo, discernir o bater das ondas do mar ao se deparar com uma pintura do nível 7. O mesmo se aplica aos outros sentidos. De tempos em tempos, o layout da galeria aconchegante mudará. Novas paredes surgirão para abrigar pinturas desconhecidas, e decorações sazonais surgirão, adequadas à época do ano. A galeria está em constante mudança, e até mesmo o visitante mais regular pode retornar e encontrar algo inesperado. O estúdio do pintor. Mais ao fundo da Cozy Gallery, encontra-se o estúdio do pintor, uma pequena seção da sala separada por divisórias. O estúdio é um lugar aconchegante e agradavelmente iluminado, perpetuamente permeado pelo aroma de madeira e tinta fresca. É possível encontrar itens casuais de uso diário espalhados, incluindo um cobertor de sofá, várias revistas de arte, uma máscara de dormir azul e uma miniatura de madeira balsa tingida com acrílico. Nos fundos do estúdio, há uma parede de prateleiras abarrotadas até a borda, com telas meio dobradas saindo das gavetas. Diante da prateleira, há uma tenda triangular azul, dentro da qual estrelas de pelúcia pendem do teto. Há uma janela falsa à esquerda da sala, pintada como se oferecesse vista para uma vasta praia. Um puff azul pode ser encontrado logo abaixo da janela e, em alguns casos, um prato de frutas falsas pode ser encontrado do lado de fora da porta. Entidades. A Cozy Gallery é totalmente desprovida de entidades, exceto por 2 totalmente exclusivas do nível. O pintor. A pintora é uma entidade passiva e amigável, com a aparência de uma adolescente de pijama azul desbotado. Ela passa os dias no estúdio da pintora, trabalhando em suas peças mais recentes para suas exposições mais recentes. A pintora pode ser considerada a anfitriã do nível, já que é vista frequentemente conversando com inúmeros visitantes que vêm e vão. Ela é uma pessoa alegre e falante, rápida em conversar sem parar sobre as várias pinturas, mas estranhamente evasiva sobre seus meios de controle sobre a galeria. É recomendável abordar o pintor e perguntar sobre o nível. Muralista. A muralista é uma entidade alta e velada que às vezes aparece entre as pinturas,
Uma sombra silenciosa na ausência do pintor. Sua figura está envolta em camadas de cortinas brancas e seu rosto está obscurecido por uma máscara de cerâmica azul. Ela só é vista à distância, examinando obras na galeria aconchegante com binóculos de ópera do século XX. Em outros casos conhecidos, a muralista pode ser vista no registro, acolhendo cordialmente os visitantes com conversas e bebidas. Recomenda-se abordar o murai. Não é recomendado aproximar-se do murai. Em outros casos conhecidos, a muralista pode ser vista esculpindo distraidamente estruturas de argila atrás do cartório. Em voz baixa, ela repete baixinho, repetidamente, o seguinte mantra: conteúdo indisponível. Saídas. Meios de saída. Aproxime-se das pinturas e concentre-se nas sensações. Permita-se ser atraído pelas pinturas e transporte-se para o nível retratado. Pedir instruções à pintora sobre como chegar a uma saída fará com que ela o leve até uma porta de saída que aparecerá, levando você ao nível 21. Não se deve aproximar-se do quadro pendurado no fundo da sala em hipótese alguma. Você não vai ficar um pouco? Nível 57, Galeria de Arte Diurna. Dificuldade de sobrevivência. Classe 0 seguro desprovido de entidades. Entradas. Alguém pegou uma fruta antes de você. Descrição. O nível 57, também conhecido como Galeria de Arte Diurna, tem a aparência de uma ampla galeria de arte, composta por duas seções principais: o registro e o apoio, o trema, a edola. O registro. Uma planta baixa do nível. A secretaria é uma sala composta por uma escrivaninha e uma mesa de desenho, ladeada por várias prateleiras. Perto da frente da sala, onde o viajante entra pela primeira vez no nível 57, encontra-se uma fileira de cadeiras de metal acompanhadas por porta-revistas vazios. Na extremidade esquerda da sala, há uma única janela, por onde uma luz suave penetra pelas cortinas. A mesa de registro também funciona como bar, servindo diversas bebidas, incluindo água de amêndoa. Também é possível encontrar vários pilões empilhados com almofarizes, embora não haja comida disponível. O espaço está vazio, exceto por 3 vasos de plantas dispostos em prateleiras altas, 2 bancos com esculturas greco-romanas e uma única pé-assento circunflexo pendurada no fundo da sala. Fora isso, o registro não tem nada de especial. Salão dos Murais. Um sonho dentro de um sonho. Em certas noites estreladas, quando a luz além da janela do registro diminui, cortinas opalescentes dão lugar a um azul claro e brilhante, e quem passar pelas pesadas portas à direita pode se encontrar em um corredor aparentemente sem fim que se estende além do campo de visão de qualquer viajante. O salão é uma visão silenciosa de se contemplar. As colunas permanecem silenciosas e altivas, o teto suspenso acima por quilômetros que parecem se estender. A mais tênue das luzes entra e sai pelas janelas, pintando o mármore cintilante com o que parecem ser estrelas acima, pairando imóveis sobre esta grande cúpula escura. As paredes são revestidas de esculturas de deuses esquecidos, cada figura congelada em um rosto marmóreo de triunfo e retribuição divinos, respirando um eco de vida de volta a mitos e lendas há muito enterrados que não foram recitados em séculos. Eles estão sozinhos aqui agora, além da morte ou do julgamento, e talvez seja somente neste lugar que eles podem estar juntos em serenidade, como iguais, como família. De certa forma,
Parece um pouco como um reencontro. Mas são os murais que realmente tiram o fôlego. Em cada superfície de mármore branco, brilha uma tinta iridescente e cambiante, tecendo uma tapeçaria construída de fios sobre fios de reinos antigos e dinastias esquecidas. Você vê, caro viajante, a ordem majestosa do rei Ônix, o estupor embriagado do guardião do tempo, a paixão ardente do amante, o grande templo de Rufistade, os lendários reis e rainhas de terras de além das estrelas, todos imortalizados em uma rica tapeçaria de cores. Mas não são apenas pinturas. Para mim, elas nunca são apenas pinturas. Entidades. A Cozy Gallery é totalmente desprovida de entidades, exceto por duas totalmente exclusivas do nível. O pintor. Ela não vagueia por aqui, mas os corredores estão manchados com suas sombras. É estranho. Por muito tempo, nenhum humano pisou no salão dos murais. Nenhum novo passo perturbou o silêncio que se instalou em seu rastro. E assim, com o passar do tempo, com novos viajantes chegando e antigos visitantes indo embora, a pergunta permanece: quem é ela realmente? Essa maravilha singular e persistente acompanha a pintora iniciante dia e noite, enquanto ela é deixada sozinha em seu estúdio, trabalhando em sua solidão. E nesse sentido, eu me identifico com a situação dela. O muralista. Quanto a muralista, sua presença é um brilho muito mais sutil, visível apenas nas noites mais escuras sob uma cúpula estrelada. De pé, ela está envolta em um vestido branco esvoaçante e véu, permitindo que os visitantes reflitam sobre sua natureza e o propósito por trás de sua vigília silenciosa. Reticências. Pelo menos, é assim que ela é vista por aqueles que frequentam estes salões. Aos olhos da artista, ela é apenas uma humilde serva de suas representações, uma fiel aos deuses adormecidos. Talvez ela esteja aqui há 10 anos ou 10 séculos. Por quê? Eu não saberia. Só que, na metade do tempo, eu toquei e tingi cada quilômetro de mármore. Saídas. Perguntar à jovem pintora como ela pinta. Artista vive em mim. O artista morre em mim. Nível 427, Udruns. Dificuldade de sobrevivência, classe 5E. Ambiental. Inseguro. Inseguro. Riscos estruturais. Descrição. Um corredor estreito e curto, cheio de saídas para outras salas quase idênticas. O nível 427 é um complexo labiríntico de corredores e salas simplistas, compostos inteiramente de madeira. Embora o nível exale um cheiro forte de podridão, o material de madeira que o compõe não parece capaz de se decompor, nem aparenta estar deteriorado. Os numerosos corredores e salas do nível são em sua maioria desprovidos de mobília, exceto por alguns casos ocasionais de mesas, cômodas e outros móveis de madeira semelhantes. Cada área do nível 427 é vertiginosamente semelhante à anterior, diferenciando-se apenas por pequenos detalhes, como o tipo de madeira utilizada ou a quantidade de luminárias no teto. Além da arquitetura confusa e repetitiva, o nível 427 é atormentado por um zumbido e tic-tac mecânico constantes por trás de suas superfícies. Essa atmosfera emana dos andares inferiores, atrás das paredes e acima do teto, e é acompanhada apenas pelo zumbido silencioso das luminárias no teto e pelo rangido ocasional do piso. Devido ao vazio absoluto do nível, sons, de outra forma tênues, frequentemente se combinam para formar uma atmosfera inquietante, porém silenciosa, que ecoa pelos diversos cômodos. Com poucos indicadores visuais ou auditivos para distinguir os cômodos,
A progressão de uma área para outra pode se tornar gradualmente árdua e confusa para os visitantes. O layout repetitivo e confuso do nível 427 é frequentemente agravado por reorganizações aleatórias e não localizadas na estrutura e na disposição dos móveis nas áreas afetadas. Essas mudanças costumam ser sutis, limitando-se a variações no tipo de revestimento das paredes e a adição ou remoção de certas portas. Isso normalmente leva a incongruências significativas no layout do nível, como portas que se abrem em paredes planas ou que não se abrem. Gradualmente, porém, essas pequenas mudanças no layout muitas vezes se agravam à medida que se explora mais a fundo, com alguns cômodos mudando toda a sua estrutura ou se tornando completamente inacessíveis. Acredita-se que essa mudança na arquitetura seja surpreendentemente euclidiana por natureza, já que essas mudanças físicas são atribuídas à maquinaria ou vida por trás de muitas superfícies. Essa teoria é, em certa medida, corroborada pela noção de que os sons de zumbido e tic-tac parecem se tornar mais altos quando ocorrem mudanças na arquitetura. Essa teoria também é corroborada pelo fato de nenhuma entidade ter sido observada no nível 427, apesar de ocasionais sons abafados de criaturas, frequentemente audíveis atrás de paredes. Acredita-se que a mudança estrutural do nível 427 separa inadvertidamente não apenas os andarilhos de potenciais entidades, mas também os andarilhos de outros andarilhos. Não só não há relatos de andarilhos encontrando outros dentro do nível 427, como grupos que entram no nível juntos são frequentemente separados inadvertidamente devido à natureza do ambiente. Uma vez que os indivíduos se separam, parece impossível que se reúnam, já que as rotas exploradas frequentemente mudam e divergem umas das outras. Embora seja uma ocorrência rara, tendo sido encontrada apenas algumas horas após o início de explorações anteriores, há relatos de aberturas de madeira, grades e buracos nas partes inferiores de certas paredes. Eles geralmente aparecem em cantos difíceis de avistar, embora pareçam se formar em locais mais óbvios à medida que os viajantes viajam por mais tempo. Essas anormalidades não têm nenhum tipo de luz por trás, obscurecendo o que está do outro lado. No entanto, é possível escalar algumas dessas aberturas ou buracos se os viajantes encontrarem um grande o suficiente. As áreas atrás. Inúmeras engrenagens em constante movimento. Atrás desses buracos, encontram-se vastos e estreitos labirintos de vigas de suporte, aglomerados úmidos e coriáceos de isolamento e uma vasta quantidade de pequenos fios soltos. Essa mudança de ambiente é complementada não apenas por um aumento na frequência e no tom do zumbido e tic-tac mecânicos, mas também por um cheiro cada vez mais rançoso de decomposição úmida, quase impedindo a entrada nas partes mais profundas do nível. No entanto, como as partes normais do nível 427 carecem de opções de fuga, muitos viajantes recorrem às fontes de ventilação em busca de liberdade. Embora a maioria desses espaços subterrâneos seja composta apenas pelos vãos entre cada sala, adentrá-los mais profundamente acaba revelando o suposto funcionamento interno do próprio nível 427. Nessas sessões, o zumbido mecânico, antes abafado, é substituído por um tic-tac muito mais alto e intrusivo, proveniente de uma rede profunda de engrenagens de madeira giratórias. Muitas dessas engrenagens desaparecem em fendas ainda mais profundas e escuras do nível. Cada engrenagem gira em conjunto com as outras em sua transmissão, criando um ambiente perigoso, pois frequentemente prendem roupas ou dedos em seus dentes de madeira resistentes. Nada mais foi encontrado além das redes de engrenagens, exceto por pedaços ocasionais de vísceras orgânicas espalhadas entre os dentes de engrenagens distantes. Não se sabe exatamente de onde elas vêm, devido à incapacidade de encontrar outros indivíduos mesmo dentro dessas partes traseiras.
No entanto, esses pedaços geralmente desaparecem quando trazidos para fendas mais profundas. Uma vez dentro dessas porções extremamente profundas do nível 427, é quase impossível deixar a intrincada parte inferior de engrenagens e rodas dentadas de madeira, tornando quase inevitável que se prendam pontas de roupas, dedos ou fios de cabelo em seus muitos dentes, uma possibilidade exemplificada pelo fato de que os viajantes precisam se curvar, saltar e rastejar entre os trens de engrenagens. Não se sabe quantas pessoas que entram nesses recessos saem vivas ou ilesas. No entanto, é sempre possível que a dispersão de vísceras seja um indicador suficiente de quantas não retornam. Vários viajantes se sentem tentados a entrar nessas áreas remotas, provavelmente por não conseguirem encontrar uma saída em outro lugar. Aqueles que retornaram simplesmente descrevem a exploração das partes remotas do nível como algo intrinsecamente intrigante, quase como um convite para que se aproximem até chegarem às transmissões de madeira além das vigas de suporte e do isolamento. No entanto, nenhum indivíduo que passou por esse ponto retornou para compartilhar suas experiências ou explicar por que continuou a se aprofundar. Entradas e saídas. O acesso ao nível 427 é feito principalmente pelos níveis 44, 88, 122 e 368, todos os quais contêm portas de madeira que raramente aparecem e que se parecem com as portas de madeira frequentemente encontradas neste nível. No entanto, essas portas desaparecem no nível 427 ao serem usadas, tornando-as impossíveis de usar como saída. Sair do nível 427 tem se mostrado incrivelmente difícil para os viajantes, já que não há saídas conhecidas em suas áreas principais. Em vez disso, os indivíduos só conseguem sair por portas de madeira raramente visíveis, muitas vezes bloqueadas, que levam aos níveis 3, 19, 800 ou 922. Sabe-se, no entanto, que essas portas não aparecem nas áreas equipadas do nível 427, o que significa que aqueles que se aprofundam o suficiente estão quase condenados a não retornar, como frequentemente acontece com muitos. Nível 136, Esqueletos no armário. Dificuldade de sobrevivência classe 0. Seguro. Protegido. Sem entidades. Nível 136 é o 137º nível dos Backrooms. Antes de eu te contar o que acontece se você abrir a porta, não deixe a porta fechar. Este é o passo 1. A porta está aberta? Não deixe ela fechar. E não se deixe enganar pelo índice de sobrevivência 0. Este lugar pode matar e vai matar. Descrição. Por onde eu começo? Para onde eu vou depois de ver isso? Certo, certo. Primeiro você verá essa porta. Você verá, em algum momento. Eu não conheço ninguém que não tenha visto essa porta. Eu não. Eu nem sei se é um acessório dos quartos, ou dos níveis, ou o quê. Um cara que eu conheci 3 níveis atrás me avisou sobre isso. Eu não acreditei nele. Ele disse que era uma porta pela qual ele passou na escola. Antes de se envolver em tudo isso. Relatos de todos os lugares. Se você não viu, verá. Eu hesito em numerar isso, considerando que nem é realmente seu próprio nível. É derivado de um nível, sanguessugas de outros. Tanto faz. Eu pego o que estiver aberto quando eu entregar isso. Continuo falando da porta, que é a entrada. A entrada e a saída. Preciso mesmo anotar isso? Não importa. Vou fazer isso por redundância. O quarto em si. Eu falaria sobre os cadáveres se eles não fossem apenas uma função do que este lugar faz. Se você estiver dentro do quarto, na verdade, mais como um closet, e a porta se fechar, você se foi. É como não há nada.
Você não consegue sentir nada. Você não consegue mover seu corpo. Você não consegue ver. Tudo o que você consegue fazer é pensar. Você está perfeitamente consciente? Você não está dormindo? Você simplesmente não consegue. Não consegue nada. É enlouquecedor e acontece para sempre. Nada mais. É como uma daquelas câmaras de privação sensorial. Agora, pelo que eu posso dizer, não tive muito tempo para trabalhar nisso. Por mais perigoso que seja, se a porta se fecha, ela se move para outro lugar. Você nunca sabe onde ela vai parar. A porta ainda existe se ela se fechar e você estiver lá dentro, mas, novamente, você não consegue vê-la, não consegue senti-la, nem consegue mais dizer que existe. Até que alguém abra a porta novamente. Se você vir a porta, por favor, pelo amor de Deus, abra essa porra. Aqueles cadáveres, gente que nunca entendeu o resumo. É por isso que estou deixando este arquivo aberto. Normalmente não faço esse tipo de coisa. Considerem um anúncio de utilidade pública, seus ingratos. E está a minha experiência. Vejo a porta. Estou andando pelo hub do nível 1, o mais seguro possível. Afinal, sou novo na cidade. Vagando para afastar o tédio, principalmente. Olha, que porta engraçada, eu digo. Não há muitas portas aqui em cima. Geralmente, apenas uma área aberta para se passar. Então, o que minha bunda idiota decide fazer? Abrir a porra da coisa. Ei, adivinha? Tem um monte de caras mortos aqui. Estou com pouco suprimento, e todas essas pessoas morreram de fome com toneladas de suprimentos. Dei uns 5 passos para dentro, pensei sobre isso por um segundo e reconsiderei fortemente minha posição, visto que agora estou entrando em uma sala cheia de pessoas mortas. Virei-me, voltei para a porta, e ela se fechou sozinha atrás de mim. Não sei quanto tempo passei lá fora antes que alguém abrisse a porta. No momento em que o fizeram, notei que minha boca tinha um gosto de escorpião que a tinha usado como ninho. Minhas costas estavam erguidas como se eu tivesse caído e ficado curvado por dias, o que, no fim das contas, era verdade. Passei, arrisco dizer que uns 3 dias lá fora, sem vida. Felizmente, a curiosidade de outra pessoa me salvou da desidratação. Me tiraram do nível 4 em algum lugar. Que golpe de sorte, eu acho. Então, isso, mais os boatos de quem passa, é tudo o que tenho. Vou tentar levar isso ao Meg e tentar fazer com que eles divulguem como cortesia. Espero conseguir acabar com esses cabeças duras. Essa merda aqui está acima do meu nível. Se você vir esta porta, abra essa maldita coisa. Você pode salvar uma vida. Só não se prenda aí dentro. Você vai ser só mais um. Ah, e mais uma coisa. A porta parece ter vida própria. Não, não tente enganá-la apoiando aberta nem nada. Tem uns 4 ou 5 batentes de porta e pelo menos um bloco de concreto bem do lado de dentro da porta. Acho que isso não te dá um bom histórico. Bases, comunidades e postos avançados. Não creio que alguém seja burro o suficiente para tentar instalar algo aqui, mesmo que seja complacente. Entradas e saídas. Entradas. Tente a porta. Aparece aleatoriamente. Saídas. Até onde eu sei, a única maneira de sair é pela porta. Não queria arriscar tentar entrar. Se você souber alguma coisa sobre este lugar, passe essa informação para o Meg primeiro, e se não souber, passe para mim. Pergunte no nível 1 sobre o Jared. Enquanto isso, não seja idiota. Everedes fora.
Nível 288, a luz das estrelas mortas. Sabe, este lugar costumava ter estrelas. Lembro-me de como elas iluminavam o céu. Uma pintura eterna e majestosa de amarelos, brancos e azuis. Uma luz belíssima na escuridão eterna. Eu podia ficar olhando para ela por horas, deitado na areia macia enquanto adormecia. E eu também acordava com elas. Na Terra, as estrelas são esferas gigantes e flamejantes de hidrogênio e hélio, objetos da ciência que deram ao universo faíscas de cor. Na Terra, as estrelas não têm alma. Mas não aqui. Aqui elas tinham vida. Disso eu sei. Eu podia senti-la brilhando sobre mim quando encontrava seus olhares, a maneira como me davam calor. A maneira como me davam vida. E se eu escutasse com atenção suficiente, quase podia ouvi-los sussurrando os segredos do cosmos acima. A luz delas me guiava, de certa forma. Elas guiavam a todos nós, como ovelhas perdidas na floresta. Elas me faziam sentir, mais. Iluminavam algo em nós que nunca encontramos dentro de nós mesmos. Eu era o menor da ninhada, um grão de poeira a ser soprado pelo vento. Eu vagava por essas terras incerto do meu destino. As estrelas seguravam minha mão quando eu estava no meu pior momento, uma generosidade que eu só podia sonhar em retribuir. As estrelas eram minha vida. Lembro-me do dia em que elas desapareceram. Isso se repete em minha mente tão claro quanto dias que não existem mais. Eu as observei enquanto elas se dissipavam, como os últimos suspiros de um animal moribundo. Uma a uma, elas desapareceram da vida e, lenta mas seguramente, fomos mergulhados em um mundo sem luz. Eu podia sentir seus espíritos se esvaírem no nada, substituídos apenas pelo silêncio penetrante de um céu devastado. As pessoas entraram em pânico. Era difícil não entrar. Tínhamos ouvido as notícias dos reinos exteriores, mas ainda era inconcebível como uma possibilidade aqui. Afinal, já era noite, não era? Certamente o brilho dos pontos no céu ainda permaneceria em meio ao caos, não é? Esperávamos que as estrelas fossem fortes o suficiente. Fortes o suficiente para lutar contra a escuridão furiosa, como sempre fizeram. E, no entanto, nenhuma esperança os trouxe de volta. Não sei por quanto tempo ficamos olhando para o céu moribundo em um silêncio sufocante. Poderia muito bem ter sido para sempre. Não sei por quê. Foi então que a primeira estrela caiu do céu. Era imperceptível a princípio, parecia apenas um pontinho na escuridão iminente, iluminada apenas pela luz fantasmagórica das poucas estrelas restantes. Nenhum fogo engolfou sua forma, nem mesmo uma única faísca para iluminar sua superfície. Mas então ela se aproximou, e mais perto, e mais perto. E uma casca gigantesca de luz estelar rompeu a superfície do oceano em uma explosão ensurdecedora de água. A primeira das estrelas mortas afundou nas profundezas de um oceano onde nem mesmo os peixes ousam nadar, para nunca mais ser vista. Eu podia ouvir os gritos daqueles ao meu redor quando a primeira onda quebrou a costa e decretou sua fúria. Eu tive sorte, muita sorte, dada a chance de correr, dado um último suspiro de vida pela última luz das estrelas acima. Então eu corri. E corri e corri e corri. Corri o mais rápido que meus membros podiam me levar. Eu não sei para onde, eu não sei por quanto tempo, mas eu corri, e corri, e corri. Para algum lugar seguro, algum lugar onde eu pudesse fugir de tudo, longe da condenação do meu lar. Eu não conseguia ver nada naquela noite. Nem um único fóton caiu sobre minhas pupilas. Mas eu podia ouvir tudo. Ouvir cada reviravolta de uma pedra, cada grito que perfurava a escuridão. Mas nada disso importava. Eu não podia fazer nada por eles.
Então eu corri. E eu corri. E eu corri. E eu rastejei para um pequeno buraco na fronteira do nada, muito indefeso e muito assustado. Em algum lugar seguro, em algum lugar silencioso. Em algum lugar onde eu pudesse fingir que nada daquilo estava acontecendo. Me enterrei em um lugar tão escuro e profundo que nem mesmo os espíritos dos mortos conseguiam me encontrar. Um lugar onde nada acontecia e nada importava. Eu não sei que dia era quando eu finalmente rastejei para fora de lá. O cheiro da natureza roçou minhas narinas mais uma vez, como sempre fizera por anos. Mas desta vez, nenhuma luz o acompanhou. Eu nem sabia onde estava então, mas o som da minha respiração finalmente não estava tamborilando em meus ouvidos. Então eu apenas andei. Andei e esperei que meu povo ainda estivesse vivo ou que o mar me levasse também. Andei na escuridão, contanto que meus pés me levassem a algum lugar. Realmente não importava onde. No fundo eu sei que esperava que a luz voltasse. Eu ainda espero. E, no entanto, eles nunca vieram. Então continuei caminhando. Nas profundezas da minha consciência, sem propósito, sem direção, sozinho. Não havia mais nada a fazer. Mas por um momento parei no meio do caminho, nem tudo estava morto. Havia uma espécie de farfalha lento vindo de algum lugar naquela escuridão. Roçava o ar com a cadência de folhas largas carregadas de orvalho matinal. A rajada cortava e roçava as pontas do meu cabelo com um assobio agudo. Provavelmente havia um inseto nele, em algum lugar, cantando enquanto seu apoio balançava na brisa. A princípio, silêncio, depois a cena foi recebida por mais de seus parentes animados. Dei mais um passo à frente. A sensação da grama macia e fresca estalava levemente sob meus pés. Olhei para o céu. Nada. Nenhuma estrela havia retornado, e talvez nunca voltem. Mas eu estava vivo. E a ilha também. As estrelas nos deram felicidade, esperança e vida. E então as estrelas se foram. Mas nada disso nos foi tirado quando elas partiram. Ainda assim, a ilha prosperou sob a luz das estrelas que não existiam mais. Elas deixaram o resto de sua luz conosco, para continuar sem elas. Quando finalmente me aproximei da beira da água, pude ouvir os sons de um bando de pássaros marinhos voando acima de mim, altos e cheios de vigor enquanto mergulhavam no mar e em direção à sua presa com um respingo. Eles continuaram como sempre. Respirei fundo, a água salgada do mar soprada pela brisa do mar, a praia arenosa e as pedras quebradas da minha casa. E eu podia ouvir, à distância, os chamados de pessoas vivas e respirando correndo pela costa. Os chamados do meu povo. Nível 288. Classe de dificuldade de sobrevivência 0. Saída 0/5. Saída garantida. Meio ambiente 0/5. Sem riscos ambientais. Entidades 0/5. Nenhuma entidade hostil. Nível 288 é um pequeno espaço pitoresco perto dos limites da realidade abrangente. É também mais um nível que caiu na maldição do apagão. Uma ilha moderadamente grande ergue-se isolada na calada de uma noite eterna, com vista para um vasto oceano de tamanho e profundidade incomensuravelmente grandes. De um lado, há uma ampla praia de areia, habitada por animais selvagens e pelos restos de árvores costeiras. O restante da ilha eleva-se a uma colina de 200 metros de altura, terminando em um penhasco na extremidade oposta. Apesar da falta de luz, florestas e campos esparsos, porém exuberantes, ocupam sua superfície, abençoados com frutas frescas e o perfume de flores desabrochando. O mar que circunda a única terra firme no nível é uma estrutura calma.
Nenhuma tempestade assola sua superfície, e as ondas são sempre baixas e inofensivas. Um próspero ecossistema de peixes, algas e corais pode ser encontrado nas águas rasas que cercam a ilha. Os moradores do nível dizem que uma infinidade de estrelas costumava pontilhar o céu, antes da escuridão. Eles as chamavam de estrelas, mas sua verdadeira natureza é um mistério, na verdade. Dizem que as estrelas falaram com eles, os guiaram. Disseram que elas caíram no oceano como cascas sem luz quando o apagão aconteceu. Mas nada disso realmente importa mais, não com o desaparecimento das estrelas. A ilha tem uma população relativamente pequena, mas ativa. Eles aproveitam ao máximo o que tem agora. Reconstruídos após a catástrofe que atingiu seu lar, eles ainda tinham esperança, ou talvez perseverança. Ou ambos. Apesar de tudo, a vida continua no nível 288. Não diria que as coisas foram exatamente fáceis. Não que alguém esperasse que fossem. Para ser sincero, ainda é um pouco desconfortável pensar nisso. Conseguimos limpar a maior parte da bagunça, mas isso nos deixou com uma ficha limpa, e eu diria que perdemos mais coisas do que a maioria de nós gostaria de admitir, até para nós mesmos. Mas talvez não seja a pior coisa do mundo. Essa coisa, seja lá o que for, nos aproximou mais uns dos outros, pelo menos. Nos ensinou a confiar uns nos outros. É meio estranho ter que memorizar onde cada coisa está tão especificamente. Acho que isso dá um bom uso a toda essa memória muscular. Tentamos traçar caminhos mais claros, e as pessoas também começaram a colocar vários pequenos pontos de referência improvisados para nos ajudar a manter o controle de onde estamos. Achei tudo bem deprimente no começo, precisarmos dessas coisas para nos locomover, mas hoje, sei lá, acho que dá muita vida ao lugar. Dá para perceber quem fez cada um, quem fez cada mudança, quem esculpiu as letras na superfície. Sabe, a praia não é mais tão assustadora. Consigo sentir a areia sob os pés de novo. Há uma sensação agradável no ar hoje. Agradável o suficiente para uma caminhada. Construíram uma espécie de prefeitura no meio da colina. Não é muito grande, consigo alcançar o teto dos 2 andares com as mãos, mas todo o resto aqui também é, e funciona. De qualquer forma, não é como se alguém pudesse vê-la. As pessoas se reúnem lá às vezes para conversar, comer, rir. E às vezes apenas para ficarmos juntas. Garantir umas às outras que nenhum de nós está sozinho. Se nada mais, certamente podemos ouvi-lo. Há um grande sino no topo dele. Toca pelo menos uma vez por dia e é audível da maior parte da ilha. Talvez seja irritante para alguns, mas para mim é um lembrete de que a escuridão não significa a morte. A vida ainda está aqui e ainda podemos ouvir sua melodia. Segurei a mão de alguém hoje. Era macio e quente. Vivo. Como eu. A escuridão pode ter apagado a luz das estrelas, mas não apagará a minha. Nível PL4, Labirinto de Mármore. O nível PL4 é o quarto nível polonês das Salas dos Fundos. Foi descoberto em 13 de abril de 1970. Descrição. Foto do nível PL4. O nível PL4 é um sistema de corredores e salas interligados, feitos de concreto, de tamanhos variados. A maioria dos pisos e paredes é revestida com ladrilhos idênticos de mármore branco, com uma superfície de 20 centímetros quadrados. A maioria dos objetos encontrados neste nível, assim como as paredes e o piso, apresenta sinais de danos.
As causas exatas permanecem desconhecidas. As áreas do nível PL4 compartilham uma superfície total de 600 mil quilômetros quadrados. Os banheiros são um complexo de várias dezenas de salas adjacentes, cobrindo uma área de quase 1 quilômetro quadrado. Neles, pode-se encontrar 93 vasos sanitários, 188 pias e 27 cabines de chuveiro. Algumas pias têm água corrente, mas na maioria das vezes é fria. O mesmo se aplica aos chuveiros. Nenhum dos vasos sanitários descobertos tem descarga funcionando, apesar da água no vaso sanitário. Nos banheiros, é comum encontrar outros andarilhos, pois eles são um dos poucos marcos na área do nível. Os poços são salas medindo 12 metros quadrados que ocorrem em alguns lugares no nível PL4. No centro dessas salas estão poços circulares de concreto cobertos com ladrilhos de mármore, com um diâmetro de 2 metros. Os poços individuais variam em profundidade e na quantidade de água armazenada. Em cada sala do poço, há um balde de metal e uma corda correspondente à profundidade do poço. A água aqui é sempre limpa e adequada para consumo, apesar da sujeira generalizada. Isso faz com que esses tipos de salas sejam frequentemente procurados por andarilhos. Infelizmente, eles não podem ser tratados como uma fonte inesgotável de água, pois o suprimento nos poços é limitado. Até o momento, não foi confirmada a existência de nenhuma entidade no nível PL4. No entanto, de tempos em tempos, vários viajantes relatam histórias aos funcionários do comitê, relatando uma sensação constante de estarem sendo observados, movimentos de sombras percebidos com o canto do olho ou sons difíceis de descrever vindos de uma fonte desconhecida. Muitos também relatam dores de cabeça debilitantes, desorientação sensorial frequente e uma sensação geral de deslocamento, ainda mais amplificada pelo medo irracional. Bases, postos avançados e comunidades. 11º Posto Avançado do Comitê de Descoberta Polonês. Está localizado em uma sala a 300 metros da saída para o nível PL3, ao lado de um dos poços. Entre 2 e 5 funcionários do comitê ficam alocados lá. Suas tarefas incluem fornecer proteção aos viajantes que chegam do nível PL3 e comunicação com o 23º Posto Avançado. 4º Posto Avançado do Comitê de Descoberta Polonês. Ele está localizado perto dos banhos, entre 2 dos poços. Entre 10 e 20 funcionários do comitê estão alocados lá. Suas principais tarefas incluem a exploração adicional do nível PL4, assistência aos visitantes e gerenciamento dos suprimentos de água restantes em um dos poços. É um dos primeiros postos avançados do comitê nos bastidores. Sua operação foi retomada em 1990, após uma interrupção de quase 20 anos. Entradas e saídas. Entradas. Ao entrar em uma das cavernas no nível PL2, você será enviado para cá. Você também pode acessar esse nível sem fazer clipe. Saídas. Se você dormir neste nível, há uma chance de acordar no nível PL7. Passando pela escotilha de madeira no chão de uma das salas, você chegará ao nível PL3. Passar por algumas paredes sem precisar cortar o dedo o transportará para o nível PL5. Ao entrar em uma das cabines, você será levado aos chuveiros no nível PL9. Documentação adicional. A gravação abaixo foi encontrada nos arquivos do 4º Posto Avançado após sua retomada em abril de 1990. Suspeita-se que tenha sido escrita por um dos funcionários do Comitê de Cooperação Interdimensional Polonês Soviético, a organização mãe do atual comitê. De acordo com relatórios oficiais, o 4º Posto Avançado foi fechado em meados de 1972 após sua equipe ter sido encontrada morta. Após examinar os ferimentos infligidos aos exploradores,
Um único tiro na cabeça a queima-roupa foi determinado como a causa da morte de todos eles. Outro corpo com os mesmos ferimentos foi encontrado a várias centenas de metros do posto avançado, na borda dos banheiros. Começar a gravar. Meu nome é Jerzy Madege. Sou um explorador sênior, atualmente servindo como gerente do 4º posto avançado. Eu não sabia como começar esta gravação, esta confissão, então pensei em me apresentar. Embora isso não importe mais. O 4º posto provavelmente será fechado em breve. No entanto, antes que isso aconteça, gostaria de comunicar algo. Mandaram-nos para cá em janeiro de 72. Nenhum de nós sabia realmente no que nos estávamos a meter. Para ser sincero, não sei o que esperávamos. Um campo ensolarado, cheio de flores e animais simpáticos? Bobagem. Pelo menos disseram-nos que nos estavam a enviar para além da realidade. Para que pudéssemos ter alguma suspeita sobre o que nos esperava. Bem, independentemente do que esperávamos, definitivamente não era um labirinto de corredores de mármore e banheiros cobrindo milhões de quilômetros quadrados. Os primeiros dias não foram fáceis. Tínhamos o equipamento, tínhamos uma missão, mas nos faltava confiança e motivação. Muitos queriam voltar. Às vezes eu mesmo pensava nisso. RS. No entanto, eu não queria abandonar a missão. Eu era jovem e ingênuo. Eu acreditava que teríamos sucesso. O que Gosdick fez poderia ter acabado com tudo. E, pelo amor de Deus, lamento que não tenha acontecido. É claro que informamos os superiores, mas eles apenas ofereceram suas condolências e muitas promessas não cumpridas, após o que nos ordenaram que continuássemos a missão. Alguns da equipe ficaram abalados, afinal, todos vimos o quão longe um de nós foi em um ato de desespero. Alguns ficaram com medo de serem os próximos. Devo admitir que meu estado mental também não estava bom naquele momento. Eu me culpei pela morte de Gosdick, e talvez eu estivesse certo. Mais tarde, aquele período difícil, de alguma forma, passou. Ainda era difícil, mas pelo menos ninguém mais atirou em metade da cabeça, certo? Alguns meses se passaram desde que chegamos a esse nível. Não era ruim, era até bom. Estávamos nos virando. Tínhamos entregas regulares de suprimentos e era claro que o comitê estava crescendo. Estávamos explorando partes maiores deste labirinto. Estava estável, até que não estava mais. Tudo começou, creio eu, em agosto de 72. A equipe de Wierzinski relatou a descoberta de uma estrutura estranha, a apenas algumas centenas de metros do 4. Eles estavam tagarelando algo sobre banheiros, dezenas de pias enfileiradas umas nas outras. 2 anos de trabalho neste nível deveriam ter me preparado para qualquer coisa. Ainda assim, quando Wierzinski me levou pela primeira vez àqueles banheiros bagunçados, simplesmente me pareceu anormal, apesar de eu estar em um labirinto infinito de mármore além da realidade. Nas semanas seguintes, Wierzinski e Michnik percorreram aqueles malditos banheiros, descobrindo mais quilômetros quadrados de chuveiros, pias e vasos sanitários quebrados. Gradualmente, toda a tripulação do 4º posto avançado começou a sentir uma leve paranoia novamente. Como pudemos não ter visto uma estrutura tão grande bem debaixo do nosso nariz? Embora, por outro lado, sejam apenas algumas centenas de vasos sanitários antigos. Não é tão assustador assim, né? Imagine só que os malditos banheiros ganharam vida e comeram o Michnik. Chefe, por que você está gritando? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, Wierzinski? Sério? Não aconteceu nada, só derramei café em mim. Que calor! Você mencionou o explorador Michnik? Não mencionei ninguém.
Você deve ter ouvido errado. Se você pensa assim. Droga. Voltando à história, Michnik foi consumido por aqueles malditos banheiros bem na nossa frente. Não me lembro de muita coisa daquele dia. Wierzynski atirou naqueles desgraçados algumas vezes e acho que matou alguns deles. Graças a Deus. Quando foi isso? 2, 3 dias atrás? Desde a morte de Michnik? Não consigo pregar os olhos. Eles estão sempre à espreita em algum lugar. Recentemente, até tentaram forçar a entrada principal do quarto posto avançado. E a gerência? A gerência não está respondendo. Veja bem, em tal situação, a maldita gerência não responde. Chefe, e agora? Wierzynski? Aqueles desgraçados explodiram a entrada oeste. Precisamos nos barricar aqui e esperar nosso chefe enviar reforços. Você não pode me dizer o que fazer, Wierzynski. Não vou me esconder de nenhum banheiro sanguinário. Pegue a espingarda e use a droga. Sim, chefe. Só, chefe, você está gravando alguma coisa? Não importa mais, Wierzynski. Marísia, lembre-se de que eu te amo. É hora de quebrar alguns vasos sanitários. Finalizando a gravação. O relatório publicado abaixo foi preparado alguns meses após a retomada das atividades do quarto posto avançado. As deficiências mencionadas na documentação referente ao nível PL4 não puderam ser supridas devido à quase completa eliminação dos arquivos do PRKWM antes da conversão da organização no Comitê Contemporâneo. Relatório de pesquisa, junho de 1990. Não tenho ideia do que a equipe anterior desta instalação estava fazendo, mas eles certamente não cumpriram suas funções como exploradores e pesquisadores deste lugar. A documentação recebida por nossa equipe referente ao nível PL4 está incompleta e cheia de lacunas e ambiguidades. Não sei se é uma questão de ações da administração atual ou da incompetência de nossos antecessores que trabalharam aqui antes de nós, mas essas questões devem ser esclarecidas imediatamente, e todos os documentos e relatórios referentes ao nível PL4 devem ser revisados. Passando para a seção principal do relatório, há algumas horas, uma equipe de técnicos encarregada de examinar a composição do ar local fez uma descoberta interessante, porém preocupante. A maioria dos parâmetros corresponde aos das salas de frontal, mas, além do oxigênio e do nitrogênio, traços de um gás desconhecido estão presentes no ar do nível PL4. Ainda não sabemos seu impacto exato sobre organismos ou outras entidades. Nesse sentido, o gás está sendo estudado no quarto laboratório. Os técnicos indicaram que ele pode conter propriedades alucinógenas. Por favor, atenda com urgência a minha solicitação referente à organização da documentação, e garanto que o quarto posto avançado manterá a gerência informada sobre o andamento da investigação da substância descoberta. Explorador Sênior Rizard Charneck. Nível 828, Fort Pillow. Minha mãe tem muitas histórias legais. Ela me conta sobre a girafa. Ela tem um pescoço comprido. O piano tem teclas pretas e brancas. Ele toca música. Os balões grudam uns nos outros quando está frio. Ah, e o forte de travesseiros também. É um forte? Então deve ser grande. É cheio de travesseiros e cobertores. Mamãe disse que dormir nele é ótimo, e há muitas coisas para fazer. Eu gosto. Gosto muito. Queria ter um também. Descrição: o nível 828, também conhecido como Fort Pillow, tem a forma de um complexo infinito e fechado, segmentado aleatoriamente em estruturas menores e construído inteiramente com acessórios de cama.
Travesseiros são o principal componente do nível 828, empilhando-se aleatoriamente para criar as paredes, o piso e o teto ao redor. Eles aparecem em vários tipos e formatos, às vezes até se encaixando uns nos outros, e são preenchidos com materiais como penas, algodão ou lã. Objetos também podem ser encontrados dentro deles. A iluminação fraca do nível vem de travesseiros com lanternas de LED funcionando dentro. Outros objetos registrados incluem garrafas contendo água de amêndoa ou leite da sorte, doces ou outros tipos normais de doces, cadernos, folhas de papel e lápis de cor, modelos não funcionais dos primeiros consoles de jogos portáteis da Frontruns, dentes humanos. Todos os exames até agora concluíram que são dentes de leite 1. Além disso, diferentes tipos de cobertores e brinquedos de pelúcia também estão presentes, espalhados ou acondicionados entre os espaços dos travesseiros. Notavelmente, os acessórios de cama do nível 828 exercem uma força atrativa desconhecida entre si. Essa propriedade se estende a itens semelhantes trazidos para o nível 828 e desaparecerá quando tais itens forem removidos, independentemente de suas origens. A força se mostra suficiente para manter a integridade estrutural do complexo e evitar que objetos caiam através do piso de almofadas. Simultaneamente, itens individuais podem ser movidos com facilidade, possibilitando a criação de novas aberturas e cavidades através das superfícies. Vale ressaltar que o nível 828 é térreo, e brechas no piso ou no teto não levarão a lugar nenhum. Além disso, as roupas de cama não apresentam quaisquer outros efeitos incomuns. Na verdade, todas estão em perfeitas condições e são consideradas adequadas para uso normal. O ambiente do nível 828 não oferece riscos aos humanos, com temperaturas oscilando entre 8 e 12 graus C ao quadrado e quase nenhuma umidade presente. Somado à ausência de avistamentos de entidades, a travessia do nível pode ser feita sem muita dificuldade, embora possa parecer um tanto instável e resistente ao caminhar sobre as camas de travesseiro. Alguns viajantes relataram que conseguem reconhecer melodias de piano, especificamente relacionadas às suas memórias de infância, ecoando ocasionalmente. Embora esses sons sempre pareçam se originar de um pouco além das paredes imediatas, todas as tentativas registradas de localizar sua fonte foram infrutíferas. Além deles, o nível 828 é desprovido de qualquer ruído de fundo. Não só é seguro dormir no nível do solo, como a experiência tem sido considerada por muitos como anormalmente excepcional. Adormecer aqui é fácil para qualquer pessoa, independentemente de suas tendências habituais, e o sono será sempre profundo e ininterrupto. Além disso, induz características restauradoras, fazendo com que os viajantes se sintam revigorados e revitalizados ao acordar, ao mesmo tempo que acelera o processo de cura de lesões físicas. Como o nível 828 é pouco iluminado, os visitantes são aconselhados a permanecerem atentos aos arredores para evitar machucar acidentalmente aqueles que estão dormindo. Descoberta: o nível 828 foi encontrado pela primeira vez em 21 de março de 21 por Michael Saunders Brown, 4, e sua mãe, Lily Saunders Brown, 31, de dentro de um guarda-roupa em sua residência no nível 11. Bem, ele, Michael, ficou muito animado quando contei a ele sobre os fortes de travesseiros que eu tinha quando criança, então decidi fazer um para ele secretamente. Travesseiros e cobertores não eram um problema para mim. Um apartamento próximo está abarrotado deles até o teto, mas o nosso próprio apartamento tem tão poucos itens, e o forte simplesmente desabava com qualquer coisa que eu usasse para apoiá-lo. No final, me contentei em forrar o interior do guarda-roupa do nosso quarto com travesseiros e cobrir as portas abertas com um cobertor grande.
Mike ficou encantado quando voltou da aula. Na verdade, não me lembro de ele ter saído para almoçar naquele dia. Aconteceu em algum momento da tarde. Eu estava trabalhando na sala quando ele apareceu. Disse: Olha o meu forte, mãe. E me puxou para o nosso quarto. Pensei que ele provavelmente tivesse desenhado ou feito algo lá dentro, mas então vi o guarda-roupa. Todo o painel traseiro tinha sido substituído por almofadas, camadas delas, e havia um pequeno arco que levava à estrutura que meu filho tinha feito. Eu o segui, e havia um espaço enorme do outro lado. Só descobri depois que tudo estava lá desde que ele entrou no guarda-roupa. É claro que eu estava pirando naquele momento, então corri para fora do apartamento com o Mike, tranquei tudo e entrei em contato com vocês. Trecho da entrevista de Lily Saunders Brown, 21 de março de 24. Após a chegada do pessoal do MEG, todo o prédio que continha a entrada do nível 828 foi desocupado, com seus habitantes temporariamente realocados para a base Alpha, no nível 1. Eles foram liberados para retornar uma semana depois, quando a área ao redor foi declarada segura e protegida, exceto os Saunders Browns, que receberam a oferta e concordaram em residir na base. O MEG realizou experimentos e expedições no nível durante o restante de março e abril. Em 21 de fevereiro de 5, a entrada foi aberta ao público. Bases, postos avançados e comunidades. Equipe de psicologia MEG. Um mapeamento simples do nível. Localizado a cerca de 20 metros à direita da entrada, este espaço é bem iluminado e equipado com móveis e eletrodomésticos adequados. É composto por 15 pessoas, 4 terapeutas, 8 assistentes e 3 seguranças. Oferece assistência e sessões de terapia para os necessitados. Além da equipe, o nível 828 abriga uma comunidade de cerca de 50 a 60 andarilhos a qualquer momento, que vem principalmente para aproveitar o fenômeno do nível. A maioria deles se reúne em torno da localização da equipe de psicologia e são amigáveis com os outros. Estou sofrendo de amnésia crônica, e este lugar é um verdadeiro salva-vidas. Raramente durmo na minha casa agora, haha. Roberto Vise, 61. Na verdade, não dormimos aqui só. As pessoas vêm aqui para socializar, para contar histórias sobre suas vidas ou simplesmente para se divertir em meio a toda essa bagunça que são os runs. Algumas pessoas até conseguem fazer shows ao vivo de vez em quando. Nicole Genetti, 25. Tenho o hábito de andar por aí até ouvir as canções de ninar e depois me acomodo para descansar. Elas me trazem boas lembranças. Andarilho anônimo. Os travesseiros são como peças de Lego, então podemos construir todo tipo de coisa com eles. Ontem construímos uma grande fortaleza, e o Senhor Snoff será o nosso rei. Maria Colin, 10. Nota: Senhor Snoff é o nome do bicho de pelúcia de Mary. Quando meu amigo Mike vem, ele me conta muitas coisas que os adultos lhe contam, como beisebol, iogurte e um elefante. Também, ele tem um nariz comprido, disse ele. Também faremos guerras de travesseiros. Incrível. James Gallagher, 4. Entradas. Até o momento, o guarda-roupa do nível 11 continua sendo a única entrada conhecida para o nível 828. Saídas. Sair pelo mesmo guarda-roupa levará você de volta ao nível 11. Notavelmente, casos de noclipping involuntário nunca foram observados no nível 828. Tentativas de força bruta, no entanto, enviarão alguém para o nível 18 ou nível 63.
Não está claro se o evento de 21 de março de 23 marca a criação do nível ou se ele simplesmente estabeleceu uma nova entrada no 828. A busca por outras entradas e saídas ainda está em andamento. Nível 381, adega confortável. Dificuldade de sobrevivência. Safe. Poderia sustentar uma comunidade? Você? Descrição. Embora fosse um calabouço, limpamos tudo. Até colocamos colchões lá. Os colchões podem estar um pouco frios por causa da laje de pedra em questão, mas é por isso que adicionamos cobertores. Conseguimos fazer lareiras improvisadas que usam Firesalte e colocamos carpete para evitar que seus pés congelem ao tocar o chão de pedra fria. Até conseguimos alguns pôsteres para decorar as paredes. Recomendamos não tocar nas paredes, elas estão frias e manchadas. Tentamos colocar papel de parede e madeira por cima, mas eles simplesmente apareceram lá também. Pôsteres foram a única coisa que funcionou para cobrir as manchas. De qualquer forma, também criamos alguns banheiros improvisados com vasos sanitários de compostagem. Sem água encanada, no entanto. De qualquer forma, convidamos você a se hospedar no Confissela, o apartamento perfeito nos fundos. Apartamentos A, B e C. Embora ninguém esteja morando aqui agora, você pode ser o primeiro a morar aqui. É perfeitamente seguro e confortável. Por favor, nos dê uma chance. Por favor. Apartamento A. Este lugar aconchegante, embora seja o menor apartamento, é o cômodo mais quentinho e menos manchado daqui. Preenchemos o espaço entre as grades da cela, quer dizer, do apartamento, com lã e concreto para manter o calor. É até o único alojamento com pia. Não conseguimos fazer funcionar, então o transformamos em mesa de cabeceira. Para quem não se importa com espaço pequeno, este é o apartamento ideal. Apartamento B. O maior lugar aqui é espaçoso, e até conseguimos tirar as algemas da parede. Não conseguimos tirar as manchas, mas cobrimos as paredes com pôsteres, e vamos substituí-los por outros que você gostar de graça. Combinado, não é? E este quarto não tinha grades, mas sim uma parede de ferro, que também cobrimos com pôsteres. Todo mundo adora pôsteres. Enfim, para quem procura um espaço amplo para guardar suas coisas, este é o apartamento ideal. Apartamento C. Este lugar de tamanho médio é perfeito para quem não quer o tamanho pequeno do apartamento A, mas não é fã dos pôsteres do apartamento B. É um pouco frio. Bem, mas para muito frio. As paredes parecem sugar o calor das nossas lareiras incríveis que usam Firesalte, então tivemos que colocar cobertores extras para você e carpetes nas paredes. Mas para quem está disposto a encarar o frio, este pode ser o quarto perfeito. Entradas e saídas. Entradas. Não prender em uma porta trancada no 28º andar te mandará para o seu novo apartamento. Além disso, não prender em uma nova pintura que fizemos e penduramos no 5º andar também te mandará para cá. Saídas. Se precisar sair para buscar suprimentos, basta passar pela porta no final do corredor que leva ao seu novo apartamento para chegar ao nível 5. E se planeja sair definitivamente? Bem, nós tentamos. Tomara que a próxima pessoa goste mais do lugar do que você. Primeiro dos nossos inquilinos concordou em nos deixar gravá-los visitando o local, e a transcrição está abaixo. Bem, este lugar é um calabouço. Mas estou com grandes expectativas para o meu novo quarto. Pela sua descrição dos apartamentos,
Acho que vou escolher o apartamento A. Pequeno e aconchegante, bem o meu tipo de lugar. Eles abrem a porta do novo apartamento. OOH. Adorei o carpete. E aquela lareira que você fez com Firesault é criativa. Adorei o criado mudo fofo. Você disse que fez o vaso sanitário sozinho? Bom trabalho. E obrigado. Eu estava farto de ser transportado para o nível 189 só às vezes. O quê? É um banheiro de compostagem? Você vai limpá-lo toda semana? Incrível. Não me importo com banheiros de compostagem. Eu tinha um em casa. Enfim, é um pouco pequeno e apertado, mas agradável e aconchegante. Eu fico com ele. Eles colocam seus pertences no novo quarto. Este lugar é legal. Vou adorar morar aqui. A segunda pessoa que olhou nossos apartamentos concordou em nos deixar gravá-los também. Aqui está a transcrição. Este lugar parece uma prisão. Por que eu iria querer morar aqui? Eles abrem a porta do apartamento B. Porque tem tantos pôsteres. Quer dizer, é espaçoso, mas o que é aquilo atrás dos pôsteres? Eles levantam um dos pôsteres e encontram uma das manchas. Eca, isso é sangue. O que é este lugar? Não importa o tamanho. Isso é nojento. Me tirem daqui. Nós os incentivamos a, por favor, verificar o outro quarto primeiro. Não, não, não. Eu não vou mais ficar neste lugar nojento e congelante. Eles correm para fora do quarto e passam pela porta sem parar. O último inquilino que tínhamos também concordou em gravar. Aqui está a transcrição. Parece uma masmorra. Mas não vou julgar o quarto até vê-lo. Apartamento C, certo? Eles abrem a porta do seu novo quarto no apartamento C. BRR, está mais frio aqui. Pelo menos tem um pouco de sal de fogo aqui para aquecer o lugar. Eles olham ao redor e param para pensar. Aspas. Acho que vou ficar com ele. Posso usar este quarto como depósito? Tenho algumas coisas lá no nível 11 que preciso guardar em algum lugar. Obrigado pelo quarto.